De novo. Eu vou ver se dessa vez eu consigo fazer pelo menos três nesse intervalo de meia hora. Vejam aqui. Não quero fazer rápido, beleza? Eu quero fazer devagarinho. Aqui é a segunda questão. Encontre o dy dx de cada um dos itens, ou seja, encontre a derivada, tá bom? A primeira função que ele passou é y igual a e elevado ao cosseno de x mais secante ao cubo de raiz de x. Gente, ele botou o x aqui, parênteses. Quem estava acompanhando as aulas sabe que eu falo, quando tem parênteses, provavelmente ou obviamente é composto, beleza? Apareceu parênteses, vai ter composição. Vê aqui. Isso aqui era o que eu estava falando contigo agora, não foi, Lúcio? Você vai pegar Foi. essa derivada, isso é uma soma, então é a soma das derivadas, tá vendo? Aí essa derivada aqui separado. O que eu fiz na prova para não ter tanta confusão mental? Eu sei que vai ser a derivada dessa mais a derivada dessa. Então eu derivo separado e depois eu junto, tá bom? Vamos derivar essa primeira. A derivada de e elevada ao cosseno de x vai ser. Você pode perceber que essa aqui é uma composição. Sendo uma composição, você vai fazer enxergar da seguinte forma. Eu vou chamar f de g de x de e elevado a x. Meu Tá Deus, bom? ficou tão tarde. E eu vou, aí veja, quando eu derivar essa e, não é isso? A derivada dela, perdão, deixa eu voltar aqui só um minuto. Aí, quando eu derivar essa f de g aqui, quando eu derivar ela, a derivada dela, vai ficar o próprio e elevado a x. Só que eu não tenho que calcular ela em g de x. Calculando ela em g de x, é só colocar g de x no lugar do x aqui, ó. Vai ficar e elevado a cosseno de x. E a g de x que eu falei, eu estou chamando g de x aqui de cosseno de x. Isso fica assim, ó. A derivada de g de x vai ser o menos o seno de x, né? São das trigonométricas tabeladinhas. Eu já tenho a derivada da primeira, vezes a derivada da externa, né? Vezes a derivada da de dentro. É isso, a derivada da externa e a derivada da de dentro. Então, eu posso escrever isso assim. Isso aqui é o cálculo, tá, gente? É o cálculo. Então, eu passo assim, ó. A derivada disso vai ser e elevado ao cosseno de x. Eita, desculpa. Acabei apertando o botão da caneta. Isso vai ser e elevado ao cosseno de x vezes menos o seno de x. Essa é a derivada. Se quiser deixar ela mais bonita, joga o menos ali para frente. Aí fica menos e elevado a cosseno de x menos e elevado ao cosseno de x vezes seno de x. Essa é a derivada dessa primeira função aqui. Dessa aqui, tá? Essa é a derivada dela. Ok? Essa aqui é a derivada dela.
Aí agora, bora derivar essa segunda aqui. Quando eu derivar essa segunda, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Secante ao cubo de raiz de x. Quando eu derivar secante ao cubo de raiz de x, isso é uma composição tripla, tá, gente? Eu vou chamar, ó, eu tenho uma função aqui que eu vou chamar de f de x, que vai ser... Dessa vez eu vou começar de dentro para fora, só para questão de escrita. Raiz de x. Aí eu vou ter uma g de x, que vai ser a secante de x, e eu vou ter uma função que vai ser a mais externa. Vou chamar de h de x, que vai ser x elevado ao cubo. Isso ajuda, tá? Aí, como é que eu faria isso? Primeiro, eu quero derivar isso. Mas antes, joga esse cubo aqui para fora, talvez ajude você a enxergar melhor. A secante de raiz de x elevada ao cubo, derivada. A mais externa agora fica bem visível, né? Que é esse cubo. Sendo assim, você deriva x ao cubo primeiro. Qual vai ser a derivada de x ao cubo? Você vai pegar, ó, a derivada disso aqui, a galinha de x, vai ser 3 vezes x ao quadrado. Então, eu vou calcular, eu vou botar aqui, ó, no lugar desse daqui, eu boto a função original, secante, que é a de cima, né? Secante de raiz de x, tá bom? Se eu fosse calcular essa função aqui em g de x, ficaria vezes a secante da raiz de x elevado ao quadrado, vezes a derivada de dentro, que é secante de raiz de x. Está escrito aqui. Qual a derivada de secante de x? A derivada de secante de x vai ser... Deixa eu olhar aqui na cola. A derivada de secante de x. Eu não gravei essa, eu vou só calcular aqui do lado. É até interessante que, se vocês verem, vocês podem ver como é. A derivada da secante de x. Secante de x é a mesma coisa que... Secante de x vezes tangente de x, né? Ok, beleza. Vai dar Não sei isso. se é Deixa não, eu tô na só... dúvida. Pronto. Tá certo. É isso mesmo. Secante é 1 sobre o cosseno de x. Você usa a regra do quociente, fica a derivada de 1 vezes cosseno de x mais 1 vezes a derivada do cosseno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Isso vai ficar... Essa primeira aqui vai zerar, que é a derivada da constante, e fica cosseno de x, perdão, tá? Desculpa, é a pressa para tentar fazer mais questões, tudo bem. 1 vezes menos o seno de x. Eu errei aqui, né, gente? Eu errei aqui nesse Ô, sinal, né? Isso amigo, é mais, não é isso? por que essa regra aí do quociente? Eu não entendi. Eu estou só mostrando como você Tem uma poderia ter aula, gente. encontrado se não tivesse. Porque secante não é 1 sobre o cosseno? Ah, é porque eu fiz direto. É Secante vezes tangente. isso. E eu estou fazendo assim porque eu não consigo gravar as fórmulas. Aí, tipo, eu esqueci. Ah, Vamos dizer que entendi. aparece uma Tá cotangente bom. aqui. Aí, se Eu fiquei você aparecer nervosa uma agora. cotangente, se aparece uma cotangente, você vai dividir aqui, ó, esse quadrado aqui em dois,
se aparece uma cotangente, você pode acabar esquecendo e ficando, meu Deus, eu não sei fazer porque eu não lembro. Mas dá para fazer utilizando esse raciocínio aqui, tá bem? Aí fica aqui, ó. Isso é 1 sobre o cosseno de x. Não, Pedro. Deixa eu fazer aqui, por favor. Vezes. Aí aqui, ó. Menos o seno sobre o cosseno de x. Por fim, isso aqui é a secante de x. E isso aqui, ó, é a tangente, né? Seno sobre cosseno. Tangente de x. Só que não está negativo, então bota um menos na frente. Então, essa derivada é menos a secante de x vezes a tangente de x. Isso? Ah, não, tá menos não, né, gente? Porque vai ficar menos com menos, não é isso? Aí dá mais. Vai ficar mais aqui. Beleza? Isso aqui é uma forma de você encontrar, caso você não tenha boa memória. Isso não é tão difícil de fazer, porque a gente faz coisas mais difíceis nas derivadas. Tá bom? Uma forma de você fazer. Você pode até treinar isso aqui, se você quiser. Tá bom? Mas não é obrigatório. Porque a maioria das pessoas consegue gravar, que é secante de x vezes tangente de x, né? Aí, lembrando, voltando aqui para onde a gente estava, isso aqui vai ser, né, a derivada do de dentro. Eu vou derivar aqui, tá? Fica secante. Eu boto entre parênteses, já que é outra derivada. Aí você repete o que está dentro, tá? Que é a raiz de x. Da raiz de x vezes a tangente da raiz de x. Ok? Só que não era uma composição. Aqui, ó, derivada. Vou até colocar aqui embaixo, tá? Derivada de g de x fica secante de x vezes a tangente de x. Não é isso? E isso é uma composição de raiz de x, não é? Então, vamos derivar, por fim, a gente tem que multiplicar isso aqui pela derivada do que está dentro. E a derivada de raiz de x é quanto? Há quem faça fora, quem faça dentro, mas é 1 sobre 2 raiz de x. Como é o que está mais dentro, né? O que está aqui, você vai escrever a própria derivada. 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Ok? E essa aqui é a nossa derivada. Essa é a nossa derivada. Isso tudo aqui. Ah, meu Deus, eu errei o parênteses. Se você botou um parênteses aqui no final, mas não botou parênteses no meio, dá no mesmo, tá? Agora, o parênteses é importante, pelo menos nessas duas primeiras, porque aí fica mais organizado o cálculo no negócio, dessa derivada, né? Ok? Essa é uma Essa foi a forma que eu utilizei para fazer. Você também poderia ter feito direto, tá, gente? Feito direto, que daria no mesmo resultado, tá bom? Se tivesse feito direto, daria o mesmo resultado. Eu dou a dica. Faz isso aqui, troca essa secante por uma cotangente, troca esse 3 por um quadrado, faz uma modificação dessa questão, tenta refazer ela, porque provavelmente na terceira VA caia algo muito parecido, tá bom? Terceira VA provavelmente cai algo muito parecido com isso aqui. Aí ele só troca a trigonométrica aqui, ou ele inverte, aí bota a raiz para fora e a secante dentro da raiz. Eu acho que pode ter uma grande probabilidade disso acontecer, tá bom? Essa foi a letra A da prova, da segunda questão. Letra A, a segunda questão. Bora agora fazer a letra B da segunda questão, né?
A letra B da segunda questão ficou assim. Esse eu vou fazer com mais calma, tá, gente? Y é igual a 2 elevado. Aí você tem x ao cubo vezes 2x sobre E elevado a menos x. Isso, essa questão aqui, quando eu vi, eu fiquei. Ele botou essa questão, legal. Porque, tipo, essas derivadas aqui em cima, no expoente, todas elas a gente tinha feito em sala. Tinha tido a questão com essa derivada de cima aqui. E uma questão com essa derivada E elevada a menos x. Ela realmente foi cobrada em sala. Aí fica, ó, a derivada de y vai ser. Você pega a função mais externa, é o 2 elevado a x. É isso? Se eu botar aqui. Você não precisa fazer essa anotação, eu faço por questão de organização, tá bom? A mais externa é essa. E a função mais interna vai ser a que está em cima. X ao cubo vezes 2 elevado a x sobre E elevado a menos x. Só que, gente, isso aqui não é uma exponencial, não é isso? É exponencial. Exponencial. Derivar a exponencial é repetir a exponencial derivar a exponencial é repetir a exponencial aí eu derivo, né, multiplico pelo ln da base, que é o ln de 2, vezes a derivada do que está dentro. Quando eu for derivar isso que está dentro, eu vou fazer aqui embaixo, só para a gente só para não ter que refazer, que fazer tudo ali em cima. Quando eu derivar o do expoente, x ao cubo vezes 2x, 2 elevado a x, sobre e elevado a menos x. A derivada disso, a função mais externa é um quociente, não é isso? Então, a gente fica, olha, fica com o seguinte, fica a derivada da de cima, que é x ao cubo vezes 2x, derivada, vezes a de dentro, é elevado a menos x, vezes a de baixo, quer dizer, perdão, menos a derivada, menos, aí repete a primeira, x elevado ao cubo vezes 2 elevado a x, vezes a derivada da de baixo, que é elevado a menos x. Quando você fizer isso aqui, ó, eleva tudo de baixo ao quadrado, tá? X elevado ao quadrado. Quando você fizer isso aqui, vai aparecer assim, ó. Aqui embaixo. Vai ficar isso aqui. A derivada dessa primeira é uma regra do produto. Vai ser x ao cubo, derivada. Eu vou botar, como é uma derivada que a gente já fez, eu já vou botar o resultado, tá? Eu acho que não precisa fazer tudo de novo, não. Fica assim, 3x ao quadrado vezes 2 elevado a x, mais x ao cubo vezes 2 elevado a x vezes o ln de 2. Tudo isso vezes e elevado a menos x. Menos, aí repete essa primeira, x ao cubo vezes 2 elevado a x, vezes a derivada de e elevado a menos x, gente, vai ser, isso é uma composta, mas não precisa gravar. A derivada de e elevado precisa fazer a composta. Você pode gravar. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a derivada de e elevado a menos x
é menos E elevado a menos x. Beleza? E essa é a derivada. Ah, claro. Lembra que embaixo dela tem um E elevado a menos x elevado ao quadrado. Você poderia, então, só escrever, reescrever isso aqui ao lado, que você teria a derivada. Pega isso aqui que a gente escreveu, que é a nossa derivada, né? E reescreve ao lado ali. Ficamos com isso vezes, abre parênteses, 3x ao quadrado, vezes 2 elevado a x, mais x ao cubo, vezes 2 elevado a x, vezes o ln de 2, vezes e elevado a menos x, menos, parênteses, x ao cubo vezes 2x, vezes menos e elevado a menos x, parênteses, sobre e elevado a menos x ao quadrado. Dava para fazer uma simplificação nesse e que aparece aqui, aqui, aqui. Não acho que seria interessante, porque você poderia se complicar. Então, você deixaria a derivada dessa forma. Se você fizer até aqui, você acabou de derivar a função, tá? Aí a derivada dessa letra B é tudo isso aí, né? Derivada dela é isso aqui, né? Gente, derivar separado. Bota um espacinho embaixo e depois deriva. Isso ajuda você a ter um controle da sua questão. Porque imagina que você vai fazer tudo dentro aqui, todo esse cálculo, todo esse processo aqui dentro. Você acaba errando ali, aí você, eita, eu errei aqui, apaga tudo, refaz. Você vai perder tempo. Eu prefiro ter a paciência de pegar, calcular embaixo, pega um outro pedaço, tem bastante folha de rascunho, faz separado, entendeu? Ó, separado, e vai dar a mesma coisa. Aí depois você só coloca o valor que você encontrou, o resultado que você encontrou, na derivada que você já estava montando. Beleza? Vamos fazer a letra C agora. A letra C, gente, a letra C precisa de mais de 10 minutos para fazer, eu acho. Porque ela é bem grandinha, tá bom? Aí eu vou. Mas eu acho que dá tempo, vamos tentar, né? Se não der, a gente continua no próximo vídeo. Mas vamos lá. Eu estou gravando tudo, tá, gente? Eu vou postar no canal do YouTube. Então, se tiver com alguma dúvida depois, é só me procurar. Alisson, não entendi tal parte do vídeo. Como explica essa questão de novo, que eu vou lá e ajudo, tá? Eu estou fazendo rápido, porque, querendo ou não, o ideal mesmo é que você faça isso aqui assim: você pega a prova, faz as questões, depois compara com o que eu fiz, entendeu? Para que você tenha uma certeza de que você está fazendo algo que você sabe, entendeu? E não copiando algo que você viu. É importante. Aí vê o seguinte: essa aqui, ela não é tão complicada de fazer, mas ela é que nem um prédio, ela tem muitos andares. Então, tipo assim, fazer essa aqui separado talvez tivesse ajudado um pouco, tá? Você pode enxergar cada raiz dessa como sendo um expoente e um meio, tá bom? Cada raiz dessa quando eu for derivando. Vamos lá. A mais externa, que é essa raiz, né, gente? E a derivada da raiz, a gente sabe que é 1 sobre 2 .
Caiu o sinal. De toda forma, Ô, Lu, caiu o sinal aqui, mas eu vou retornar, sim? Tá certo. Eu vou encerrar aqui e vou botar uma sala nova e eu respondo essa questão. Beleza? Beleza. Beleza. Vai, 5 minutinhos de novo.